Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Ontem os índices americanos caíram, o Nasdaq perdeu 0,18%, o Russell 2000 0,44% e o S&P 500 manteve-se praticamente flat. A sessão asiática desta madrugada estava a ser bastante negativa, depois os índices acabaram por conseguir recuperar. Ainda assim, o Nikkei, devido então às questões cambiais que têm assolado os mercados nos últimos dias, e também o índice australiano caíram cerca de 1%. Basicamente, o establishment japonês fez uma intervenção verbal sobre a moeda no dia de hoje. O ministro das Finanças japonês, Suzuki, comunicou que não é desejável haver movimentos repentinos no mercado cambial e o mesmo foi, aliás, referido pelo governador do Banco do Japão no dia de hoje, Ueda, que referiu mesmo que futuras decisões monetárias estarão sujeitas sempre ao impacto que essa decisão possa ter no mercado cambial e lá está, no iene. O par dólar-iene, no entanto, não reagiu de forma exagerada a estes comentários. Já iremos ver mais daqui a pouco como é que se comportou. E na Europa o sentimento é para já misto, com os principais índices DAX a valorizar 0,10%, o Eurostock 50 cai 0,30%, temos o índice francês, o CAC, a cair também 0,30%, e o italiano também a cair 0,35% no dia de hoje, com os mercados americanos para já a perspectivarem também no dia de hoje uma queda ligeira. Em termos de calendário macroeconómico, tivemos aqui os dados da balança comercial chinesa, que indica aqui uma melhoria ligeira na dinâmica económica do país, embora tenha saído aqui abaixo do esperado. Houve aqui uma subida nas exportações, como podemos ver aqui, aliás, nas importações de 8,4%, o que mostra claramente aqui uma melhoria da dinâmica da economia chinesa. De resto, ao meio-dia, será também muito importante ficarmos atentos à decisão de taxa de juros por parte do Banco de Inglaterra. É esperada uma manutenção da taxa nos 5,25% e também o Comitê irá votar de forma igual à última reunião, ou pelo menos é assim que se espera. 0 votos a favor de uma redução, 8 votos a favor da manutenção da taxa e 1 voto a favor da subida da taxa de juros. Portanto, espera-se então que seja essa votação mantida, mas este será o principal foco de hoje, uma vez que é amplamente esperado que a taxa se mantenha então nos 5,25%, só aqui é que poderá haver alguns membros dissidentes. Depois teremos os habituais pedidos semanais de subsídio de desemprego às 13h30, os inventários de gás natural às 15h30, 2 horas depois, e Macklem, portanto, o presidente do Banco do Canadá, irá discursar às 16 horas, bem como também Dali, da Fed, irá discursar às 19 horas. Olhando para os mercados, e começando pelo mercado europeu, o DAX continua aqui em fase de consolidação. Reparem que ainda não atingiu então o target teórico resultante da quebra deste range em alta, nos 18.830, portanto tem aqui espaço ainda para continuar a subir. No curto prazo tem aqui uma resistência intradiária nos 18.690, se conseguir quebrar, abre espaço então para subir aqui cerca de mais 0,75%. O índice espanhol, o IBEX, aqui com uma queda no dia de hoje, é um dos índices europeus com pior performance. Segue então aqui a cair depois de ter atingido a resistência dos 11.170 pontos. O CAC também aqui a cair, parece estar a formar um género de uma flag, atenção, e também atenção a esta linha de tendência ascendente que poderá entrar novamente em ação e funcionar de suporte à cotação, caso o CAC caia aqui um bocadinho mais, caia aqui mais 0,35%. O FTSE mantém-se mais ou menos estável em fase de consolidação neste momento e o Eurostock 50 também aqui em fase de consolidação com uma ligeira queda no dia de hoje. No mercado americano também temos aqui algumas quedas, conforme referi, para já os futuros perspectivam uma abertura em baixa dos respectivos índices. O target mantém-se aqui em cima nos máximos feitos a 11 de abril, nos 5.250 pontos aproximadamente. No curto prazo poderemos aqui assistir a uma continuação deste movimento corretivo, bem como também nos restantes índices, como é o caso do Nasdaq. E atenção sempre à possibilidade de formar aqui
flags, formar aqui bandeiras, uma vez que é um dos padrões de continuação mais fiáveis, portanto, se for respeitado, poderá ser interessante para conseguirmos negociar precisamente o breakout deste padrão. Dow Jones também aqui a cair, neste caso não parece formar aqui nenhum tipo de figura, e o Russell 2000 também em queda no dia de hoje para a zona dos 2054 pontos. Olhando para as commodities, o petróleo ontem fechou com uma vela diária muito bullish, reparem, acabou por não confirmar a quebra desta linha de tendência ascendente que aqui temos. Não confirmou a quebra da mesma e, portanto, esta vela super bullish, com a vela a fechar nos máximos do dia, acaba por ter aqui um impacto bastante altista nos preços do petróleo. Acredito que possa vir, pelo menos, testar aqui esta neckline do cabeça e ombros, portanto, aqui na zona dos 61,8% de Fibonacci, portanto, 81,30, 81,50, por aqui. Portanto, tem aqui ainda bastante potencial de subida o petróleo. Depois temos aqui o ouro também, que acabou por não respeitar então este canal. Portanto, houve aqui uma quebra esta madrugada, depois reintegrou o canal, portanto acabou por não respeitar esta figura. E temos também aqui a prata, que neste caso confirmou a quebra do canal e, portanto, tem espaço para continuar a subir. Se projetarmos aqui em alta a altura do canal, o target já foi praticamente atingido. O índice do medo, o índice de volatilidade continua a cair, aqui abaixo dos 14 pontos, e também as T-Notes e as Bunds. Olhando para outras commodities, como por exemplo o café, iniciou aqui um movimento de recuperação fortíssimo, depois de ter atingido o target teórico que nós havíamos traçado, aqui na zona dos 193. Recuperação forte, acredito que possa ainda voltar para baixo antes de recuperar um pouco mais, está um pouco esticado esse movimento. Temos também aqui o cacau, que formou um cabeça e ombros invertido, o target teórico já foi atingido, logo a seguir aí se corrigiu e agora volta a subir. Também acredito que possa quebrar o máximo feito no dia de ontem e vir aqui testar valores de princípio do mês na zona dos 9.460 dólares. E por último, o gás natural, que quebrou este range e continua aqui a consolidar acima do range. Olhando para o mercado cambial, o iene então volta a ser a moeda mais fraca, conforme já referimos há pouco. Já iremos ver o gráfico. E depois temos o dólar hoje muito forte. Temos também do lado das mais fortes, o CAD e o AUD. Portanto, dólar, CAD e AUD as mais fortes, iene e CHF as mais fracas, e também o euro de alguma forma está também bastante fraco no dia de hoje. Portanto, pares como AUD iene, por exemplo, CAD iene ou dólar iene poderão ser pares de eleição. O dólar iene está aqui a testar a resistência dos 156, portanto, se quebrar esta resistência em alta, poderá disputar novamente um movimento de subida. Reparem que após as intervenções o mercado acaba sempre por recuperar um pouco. Esta zona também poderá ser encarada como uma zona de short, portanto, devemos estar aqui atentos a esta zona de resistência dos 156, ver se o dólar iene consegue ou não quebrar a mesma. Apesar do euro e a libra estarem fracos no dia de hoje, também estão a ganhar força em relação ao iene. O AUD em relação ao dólar e o NZD bastante laterais, e vemos aqui o dólar index então a disparar e a aproximar-se dos 106, e isso acaba por levar então o euro USD e o cable também a serem vítimas de profit taking, com algumas quedas aqui no mercado cambial. Em relação ao CAD, já também aqui forte, portanto vemos sobretudo aqui o euro CAD em tendência de queda no dia de hoje, o dólar CAD mantém-se lateral e o franco suíço está fraco também, sobretudo aqui o dólar franco suíço a disparar e a aproximar-se aqui dos 91 cêntimos. Por último, no mercado de criptomoedas, o sentimento é misto. A Bitcoin segue a cair 0,70. Olhando para o gráfico, conseguimos ver então aqui a continuação das quedas da Bitcoin. No entanto, a análise mantém-se válida, portanto mantemos aqui este canal de informação e se vier aqui abaixo dará um novo ponto de entrada aqui na zona dos 56.600 aproximadamente. Fica então aqui o vídeo da abertura do mercado para hoje. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.